Eu sou Luiz Fernando Córdova, cirurgião bariátrico. Estamos aqui para mais uma edição do Baricook e convidados. Para vocês entenderem melhor, Baricook é um canal que nós criamos, eu e a Michelle Bezerra, nutricionista da equipe, com o objetivo de trazer alimentação saudável para os nossos pacientes. Trazer a ideia de que o importante é a gente não só operar, mas a gente comer comida de verdade e não comida pronta. Com certeza. Né? Então, nesse coisa canal, boa. André, várias receitas, né? E a nossa ideia era juntar receita e entrevistar um especialista. Essa é a terceira edição. A primeira edição foi com um cirurgião plástico, a segunda com uma especialista em infertilidade, e agora, hoje, nós estamos recebendo aqui a doutora Andréia Andrade, psicóloga, primeira e sempre amiga querida. Nós começamos bariátrica em 2000 e a Andréia estava desde o começo, né, Andréia? Tá, muito bom. Então, Andréia, para quem não conhece, quando eu cheguei em 99 de Curitiba, aqui em Brasília, a Andréia era psicóloga-chefe do Hospital Brasília, antigo Golden Garden, né? Além de ter ela. E quando a gente começou o projeto da bariátrica, a Andréia, que foi a primeira, a pioneira. Hoje, lógico, várias psicólogas... Muito orgulho. Também. Existem várias psicólogas atendendo aí todos esses pacientes, né? Até porque a Andréia não dá conta, mas a Andréia e é uma amiga querida, né? Então, a doutora Andréia Andrade hoje, psicóloga especializada na nossa área já há mais de 20 anos, cuidando de pacientes bariátricos, vai hoje nos contar um pouco sobre essa relação de saúde mental, de pré e de pós-operatório de bariátrica, né? Agora, como o nosso objetivo aqui é juntar comida e entrevista, eu vou mostrar para vocês a receitinha que depois vai estar lá no nosso canal, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Recebeu lá. Então, essa receita se chama vichyssoise, que é um clássico da culinária francesa e nada mais é do que uma sopa à base de alho poró. Então, lá na receita, vocês vão ver que a gente refoga a cebola na manteiga, o alho poró, acrescenta batata e depois caldo de galinha feito em casa. Tudo isso cozinha uma meia hora e depois a gente processa no liquidificador para virar um creme. Tradicionalmente, essa sopa é servida fria. Então, a gente dá um acabamento ali com um creme de leite frio e uma cebolinha, uma cebolete picada. Mas também dá para servir quente, né? E na sopa quente você pode finalizar também com o creme de leite, se você quiser, né? Então, não deixe de provar, porque eu também vou provar essa nossa vichyssoise, essa nossa sopa fria de alho poró. Tá? Que eu tive a alegria de receber aqui na minha casa, bom, delícia. Essa é a ideia. Enquanto a gente não consegue fazer presencial e a gente comer junto, a gente vai adaptando, né? Novos tempos. Não é? Muito bom. Então, pessoal que está em casa, podem mandar as perguntas. O Fernando vai estar recebendo, porque isso também está transmitindo pelo Instagram. Então, podem mandar as perguntas, o Fernando vai receber e vai me passar por WhatsApp e a gente vai respondendo. Mas já chegaram várias perguntas ontem de vários pacientes, né? E a primeira pergunta é da Érica Mandetta, e ela pergunta assim: o que fazer quando se quer comer por ansiedade? A gente não está com fome. Faz o quê? O que a gente faz para segurar essa onda? Agora, a ansiedade é o mal do século, né? Para mim não, né? Para toda a comunidade médica e psicológica é uma epidemia, né? Então, falar assim, você não fique ansioso ou né, reprima isso, a gente não pode. Então, na verdade, quando a gente sente vontade de comer né, ansioso e tal, a gente está querendo se distrair, a gente está querendo deixar de pensar naquilo que está me causando ansiedade. Então, na verdade, o que fazer nessa hora seria parar e olhar para isso. Por que eu estou querendo comer agora? O que está por trás disso? Eu estou querendo comer o quê? Porque quando a pessoa está ansiosa, ela está vendo o mundo como perigoso. Tem alguma coisa que eu estou me sentindo ameaçada, né? E aí o cortisol vai lá em cima, né?
E o cortisol vai lá em cima porque o cérebro entende que eu estou numa guerra e tenho que enfrentar essa guerra. E para enfrentar essa guerra, eu tenho que ter o quê? Energia. Energia é caloria, né? Então, normalmente, aí a gente sente vontade de comer do açúcar e carboidratos, né? É um mecanismo fisiológico, né? E aí a adrenalina sobe também, porque não basta só eu ter essa energia, eu tenho que armazenar, né? Então o choque do cortisol, da adrenalina, faz o corpo armazenar essa energia. Então aí normalmente as pessoas engordam, né? Outra coisa, o comer alivia a tensão que fica na mandíbula, né? Que normalmente aqui fica tenso, fica com raiva, né? Então tem que aliviar essa energia mastigando, né? E também é uma compensação, né? É uma forma de eu, me dar um prazerzinho, né? Me dar um alívio e tal. O problema são as culpas que vêm depois. Ressaca moral. Exatamente. Né? Tudo bem. Então, Bom, respondendo a Érica, na verdade, Érica, a gente tem que respirar, segurar um pouquinho, soltar e identificar o que está gerando ansiedade. E no nosso mundo acelerado do jeito que estava ou está, né? Porque a pandemia também nos obrigou a parar, né? A gente tem que fazer um esforço para criar esse hábito de parar e olhar para a gente, né? Então, aí a gente não tem muito esse hábito, né? eu acho Eu até... que eu penso, eu vou te falar, só me dar a minha opinião como paciente bariátrico, que eu também sou. Às vezes a gente acha assim, eu operei... Delícia, viu? Delícia. Não é, e ela não é boa fria, experimente depois Uma gelar, delícia. geladinha é melhor ainda. Tá? É. Como paciente bariátrico, eu vivi isso na pele, a gente opera, perde peso, cura as doenças. Eu era diabético, era hipertenso, tinha esteatohepatite, tinha apneia do sono, e a gente deixa de ter essas doenças. Então isso é uma benção na vida, a gente fica magro, melhora a autoestima, a gente acha que está podendo, né? A gente parece se sente adolescente, né? Só que passado um tempo, você acha que está tudo resolvido e que você está autorizado a retomar toda a sua vida como era antes. Eu vou voltar a correr no trabalho, eu vou comer rápido, eu vou chegar em casa E que tarde, o problema era só a obesidade, né? O problema era só a obesidade. Então, o que eu comecei a aprender na marra, com o tempo, é que se a gente não tiver alguns rituais pós-cirurgia, não dá certo. É ilusão a gente achar assim, não, como qualquer coisa, como um pãozinho de queijo, se der eu vou fazer isso, se não der eu não vou. Infelizmente isso não funciona, né? A gente atende todos os dias pacientes que voltam com vários problemas justamente por não terem essa rotina. Eu pergunto assim, sim, mas você não tem horário certo de ir na academia? Não. Você não tem horário certo de comer? Não. Você não tem horário sagrado de tomar a tua vitamina, teu cálcio, tua proteína? Não. Exatamente. Né? Eu acho que Essa é a talvez... questão, é a disciplina. Tem que ter disciplina. Ou seja, nós somos pessoas com necessidades especiais. A gente precisa se comportar como tal e não como pessoas que não são operadas, né? Exatamente. E são os hábitos que o bariátrico tem que ter, na verdade, eu vejo que são hábitos que todo mundo deveria ter, né? De ter esse horário para comer, organizar a sua alimentação melhor, né? E se a gente for ver, Luiz Fernando, realmente isso aí está na nossa base, sabe? Essa coisa da organização. E olha, ampliando aqui até a nossa conversa, não é nem só a organização do nosso comer, do nosso dinheiro, é da nossa família, é da nossa relação com Deus também, é da nossa relação com os amigos, né? E com o nosso dia a dia, né? As pessoas muitas vezes não cumprem horários, né? Exatamente. E são coisas básicas, sabe? Chegou aqui, daí como que a pessoa que é beliscadora pode conter a sua ansiedade agora, na época da pandemia? Pois é. Isso é uma pergunta muito, muito importante, porque... Mas a minha resposta seria parecida com a primeira, sabe? Porque todos nós temos questões aqui dentro que a gente não quer olhar, não quer prestar atenção,
Porque a gente tem medo, são traumas que a gente não quer lembrar em absoluto, são angústias, né? Angústias da pandemia, desse tanto de gente que a gente escuta que está morrendo, né? Então, quer dizer, são angústias que a gente sente, e aí vai fazer o quê? Vamos nos distrair com alguma coisa, a gente não pensar nesse tanto de coisa, né? Então, a gente vai comer demais, de novo falo, para aliviar a tensão da mandíbula, dos medos, das angústias. A gente vai beber demais, vai fumar, vai se drogar, vai trabalhar demais, vai dormir demais, né? Vai malhar demais, vai ficar na internet demais, né? Vai falar, vai se ocupar com a vida dos outros demais, às vezes até ajudando ou fofocando também, né? Sim, Então, essa coisa da beliscação é uma compulsão que a gente, de novo, eu falo, a gente tem que parar e olhar. Não existe uma fórmula mágica, alguma outra coisa que a gente tem que fazer para parar com isso? Não. Né? A linha que eu sigo fala até que a cura que a gente precisa é uma mudança de percepção. Então, na verdade, a gente tem que se ouvir, Luiz Fernando. Para mim, não tem uma outra resposta. Eu até acredito que não existem fórmulas mágicas prontas para a gente, sabe? Se libertar dessas ansiedades, das depressões que também acontecem, das angústias, dos medos, né? Muita gente tem medo de... E quando emagrece, eu falo sempre, ó, quando você emagrecer, você vai fazer contato com aquilo que te fez comer mais, que te fez ficar mastigando, beliscando o dia todo. A pessoa vai fazer contato com isso, né? Então, não tem como fugir da gente, a gente está fugindo da gente mesmo, entende? é verdade. Então, não tem como se ocupar com outra coisa, a não ser que seja isso, né? Eu brinco e falo que eu sou suspeita para falar, mas que talvez todo mundo merecesse fazer terapia, porque para a gente fazer contato com esses processos mentais e emocionais que estão acontecendo dentro da gente. Tem coisas E o que nosso corpo a gente não fala para ninguém, né? Nem para o nosso é espelho. exatamente, né? Então, essa situação que a gente vive, a bariátrica, que eu volto a falar, ela obriga, entre aspas, a gente a se olhar, a prestar atenção no que eu estou fazendo comigo mesmo. Uma vez uma paciente comentou que ela, depois da bariátrica, percebeu que a comida era uma companhia para ela. Hum. Porque saía a família e tal, ela ficava lá sozinha, né? Mas quando ela, antes da bariátrica, ela tinha ali a comida dela, que ela ficava a pipoca, o amendoim, né? A batata frita, seja o que for, né? E depois da bariátrica, não pôde mais isso. E aí ela fez contato com a solidão que ela sentia. Então, o que tem que fazer? Temos que identificar de onde que vem isso e mudar a percepção disso, entendeu? Ou seja, as situações angustiantes que a gente vive, as adversidades que a gente vive, na verdade, são oportunidades da gente identificar coisas em nós que a gente precisa enxergar para mudar. Uhum. Se não for uma dor, quem que vai no Luiz Fernando para tratar seu problema? Não vai, né? Ainda Toma um mais o remedinho, brasileiro só vai no ainda mais último, agora. ainda mais agora, né? A Exatamente. dor tem que estar alucinante para poder procurar o médico, né? E isso, no nosso corpo tá, o nosso corpo está dando várias mensagens para a gente poder se cuidar melhor, né? Aproveitando isso que você falou, eu não sei se você sabe, daí ano passado, no Hum, meio da pandemia, a gente hum, começou a perceber que as pessoas, por medo, não iam ao hospital, né? Então começaram a aumentar as doenças crônicas. Piorava a sim. pressão, piorava o colesterol, piorava a insuficiência renal, tinha mais infarto, mais derrame, e as pessoas seguravam em casa, né? Uhum, E os pacientes com obesidade, eles não se davam conta que eles são um grupo de alto risco para infartos, derrames, trombose, embolias, pressão alta, diabetes, colesterol, enfim, um monte de doença, e o risco continuava. O que aconteceu? O Conselho Federal de Medicina emitiu um parecer dizendo cirurgias bariátricas e metabólicas devam ser priorizadas, porque com além de certeza. pacientes de grupo de risco cardiovascular, eram os pacientes que estavam tendo as formas mais graves de Covid. Bateu Pois é. 60% das UTIs, onde os pacientes graves eram obesos.
Então, o buraco é mais Sim, embaixo, às vezes a pessoa não se dá conta, tá? Chegou aqui exatamente. a mensagem da Shirlene dizendo 1 ano de nascimento, obrigado, Shirlene. Beijo para você, querida. Obrigado pelo carinho. Tá? Nascimento é ótimo, excelente. Né? Deia, É, como lidar com a autoimagem após a cirurgia? ótima pergunta também, porque alguns pacientes, né, a gente sabe que muitas vezes tem uma autoimagem ruim, tem todo um histórico, né, de apontamentos, né, de não preencher com o padrão de beleza, né, que a internet coloca para gente, né? Então, é óbvio que quando a pessoa procura bariátrica, ela não está procurando só para resgatar a sua saúde física. Muitas vezes é a saúde dela, do físico dela, no sentido da beleza, da estética, né? Uhum. Então, mas um alerta que eu quero fazer? Tem pessoas que percebem que depois da bariátrica, quando emagrecem, já estão no seu peso ideal, elas continuam se vendo de uma forma distorcida, né? E aí que realmente o buraco é mais embaixo e a pessoa tem que investigar isso, né? Porque isso tem a ver com uma falta de amor próprio mesmo e uma dificuldade de lidar com essas cobranças que a sociedade coloca, né? Que a gente não pode negar que se cobra, né? Então a gente tem que Sabe que saber lidar com isso. esse é um Ah, dos motivos para o paciente que está tendo algum problema ou está reganhando peso não voltar. Ele está com vergonha, ele está com medo tá de com ser cobrado. vergonha. Nossa, você estava tão magrinho, agora você engordou tanto. Né? Isso é Sim, um problema. E sim, a gente sempre fala assim, gente, pelo amor de Deus, não se abandonem. Né? A gente está aqui por vocês. sim, A ética do sim. nosso trabalho não está na cirurgia, está em manter esse tipo de orientação para que É, exista segmento. E de todas as orientações, a que o paciente menos busca é a da saúde mental, é o segmento psicológico. Porque todo mundo é, fala, operei, eu tenho que tomar vitamina, proteína, eu tenho que ir no nutricionista, eu tenho que fazer exame de vez em quando ir no médico, eu tenho que fazer exercício físico. Ninguém fala, né? Pô, eu tenho que ir na psicóloga, né? Eu tenho que manter a minha... uhum, Né? Na é, verdade, a gente está falando disso, né? Compulsão, ansiedade, sim, problema, pandemia, comer, beber, fumar e fazer coisas é, que dêem um alívio, né? é. E aí desfoca do que estava precisando olhar mesmo, entendeu? Porque a pessoa não está olhando para aquilo que ela tem que realmente corrigir. Não é só o físico, né? Não é só a Uhum. autoimagem dela, é muito mais. O buraco realmente é mais embaixo. Né? E às vezes dá medo de fazer esse contato, porque existe um componente genético também, né, Luiz Fernando? Tem Nossa, uma forte. coisa fortíssimo, né? E uma coisa que está no inconsciente coletivo, que são os padrões mentais, emocionais, comportamentais, que passam de geração para geração. Então, eu gosto muito de fazer a árvore genealógica dos pacientes, né? Uhum. E nos antepassados, a gente sempre vê antepassados que ou passaram fome, ou tinha que comer quando tinha comida na mesa, porque não sabia se teria a próxima refeição, ou tinha que dividir comida com muita gente, ou o contrário disso tudo, muita fartura, muita comilança, tá? Uhum. Sempre tem pelo menos um desses ou todos esses misturados, né? Uhum. Então, a gente está herdando esse padrão genético compulsivo. A pessoa que veio de uma família que não sabia se ia ter comida, ela vai comer muito. Entende? Uhum. Uma vez eu falei para uma paciente, a gente fazendo a árvore genealógica dela, ela viu, meu bisavô passou fome, né? Uhum. E aí eu falei para ela, foi seu bisavô que passou fome, né? Seu avô já não passou, seu pai não passou. E ela falava, mas quando tem comida na mesa, eu tenho que comer tudo. Parece que está errado se eu deixar comida sobrando, né? E eu falei para ela, e ela me prestando bem atenção no meu olho, eu falei, foi seu bisavô que passou fome, você hoje, nós estamos no ano tal, você é formada, você é concursada, você tem seu salário, você tem um mercado a 5 minutos da sua casa. E o interessante, Luiz Fernando, é que à medida que eu fui falando, o olho dela foi mudando, sabe? A feição dela foi mudando.
E por fim eu falei, e por fim você tem um celular que se você quiser que a comida venha até você, ela vai vir até você, porque você tem como pagar. O Luiz Fernando, ela estava aliviada. Isso que eu estou falando é óbvio, né? Não é nada que... Mas, à medida que eu fui falando, ela foi se aliviando, sabe? Ela tirou um peso das costas, né? E essa paciente é uma paciente que se cuida. Hoje ela está no peso ideal dela, malhando, faz terapia, continuou, já operou há muito tempo. E ela está super bem, né? Coisa boa. O que você acha que seria um ideal de pós-operatório? Você acha que tem que funcionar ao mesmo tempo nutrição, psicólogo e educação física, ou cada um vem num momento, ou eu só volto na psicóloga se tiver algum problema, se não tiver? Como que você acha que seria idealmente um pós-operatório? O que eu faço, eu acho que a gente tem que estar junto, acho que a pessoa ela tem que estar se cuidando em todas essas áreas, né, na mesma época, assim. O que eu sugiro sempre, que eu falo que com 10 dias volta no seu consultório, né, com mais ou menos 20 a 30 dias volta no meu consultório e no da Michele também, né? Se precisar antes, é só se comunicar comigo, que eu dou um jeito, né? E aí depois a gente vai se ver uma vez por mês, a gente vai fazer uma avaliação para ver o que precisa, né? Mas tem gente que abandona, né? Tem gente que abandona, mas tem gente que fica, sabe, Luiz Fernando, e faz tudo bem. Ou se não fica comigo, procura uma psicóloga de plano de saúde, alguma coisa que seja mais acessível para ela, né? Mas a orientação que eu dou é sempre essa, de eu procuro antes da cirurgia dar todo o cenário psicológico, todos os processos mentais e emocionais que podem acontecer, né? E procuro dar ferramentas para a pessoa, pelo menos, saber identificar, né? E se precisar procurar, sabe o caminho, né? Sem precisar ter vergonha, né? Porque as pessoas, se elas não estão sendo coerentes com aquilo que ela está pensando e querendo, né? Isso deprime, né? E aí, se ela fica com vergonha dela mesma, ela fica com culpa e deixa de procurar ajuda que poderia ajudar, né? Poderia dar um norte, né? A gente não pode nunca se envergonhar de pedir ajuda. Exato, é bem isso, né? Então, pessoal, o que é importante a gente reforçar, que a doutora Andréa está falando, é que a gente não é só a suplementação, ou só um músculo, ou só um exercício, né? A nossa saúde mental, emocional, bem-estar, equilíbrio, serenidade, isso rege o seu corpo, não tem como, é impossível uma pessoa que está com muito problema, com muita ansiedade, não ter compulsão, não ter problema na sua alimentação, na sua imagem, no seu relacionamento, né? E a gente é muito descuidado com a nossa saúde mental, emocional, né? Sim. Isso E é é um isso que a gente problema. precisa acordar, viu? Acordar. Você já deve ter visto o tanto de grupos de meditação, né? Pessoas na internet sugerindo. Eu acho que meditação vai chegar a ser que nem escovar dente, sabe? A gente Pessoal, precisa sabe, dar aquela paradinha, aquela respirada e se ouvir, se olhar, né? As pessoas não estão tendo tempo para isso, Luiz Fernando, né? É correria e tem que ser assim, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que fazer aquilo outro, tem que ter aquilo outro, né? E nessa coisa de não ter tempo, a gente não se olha, entendeu? A dica para mim é essa, a gente tem que parar e prestar atenção, né? Eu estava falando no início para você que para mim talvez todo mundo merecesse fazer uma bariátrica, porque a bariátrica obriga a gente a se ouvir, a se olhar, a prestar atenção, fazer as coisas com calma, né? A soltar o garfo, né? Eu brinco com os pacientes que você vai se tornar uma pessoa elegante, fina, vai comer a francesa, com legal. elegância, né? Então, é gostar mais da gente, né, Luiz Fernando? É prestar mais Eu também atenção, acho. né? No que a É gente... duro, mas é duro achar esse equilíbrio, né? A gente sempre tem um outro
para a gente se preocupar e a gente esquece da gente mesmo, né? Isso é, E não pode, né? não E pode, é não verdade. pode, não pode. Eu Isso é estava amor por numa, eles também. lógico, eu estava numa live semana passada de um simpósio de cirurgia bariátrica, obesidade, lá do Hospital 9 de Julho, e falou o psiquiatra, o Adriano Segal, lá de São Paulo, da USP, né? Sei. E ele estava comentando uma coisa, eu queria a tua opinião. As pessoas volta e meia perguntam assim, doutor, depois que eu operar, é verdade que eu posso trocar compulsões? Antes eu comia, agora eu vou ter compulsão por compras, por sexo ou por qualquer outra coisa? E o Adriano Segal, ele comentou uma coisa interessante, ele falou assim, não é que as pessoas trocam de compulsão, não é que elas passam a ter compulsão, é que elas já tinham, elas só não foram devidamente diagnosticadas antes da cirurgia. Você tem esse sentimento Sim. também? Ou seja, a pessoa está muito no Sim, afã de querer claro. um laudo para operar e ela vai em qualquer lugar, faz qualquer coisa e tem um laudo e pronto, né? E está Não. esquecendo de Não. Fala. desses transtornos emocionais ou transtornos alimentares, quais são os que você mais observa no seu dia a dia? Quais que são os mais presentes no pré e principalmente no pós-operatório desses pacientes? Uhum. A compulsão é inegável, né? Aquilo que eu falei, Uhum, todos nós, para não fazer contato com as questões que estão aqui dentro, a gente vai se distrair com outras coisas, né? Então, a tendência de exagerar em alguma coisa para não pensar naquilo que a gente precisa pensar, a gente vai se distrair comendo demais, bebendo demais, comprando demais, sexo demais e por aí vai, né? A uhum, compulsão é uma delas, ansiedade também, depressão, né? uhum, Uma coisa que eu observo também, relações familiares que não estão saudáveis. Depois da bariátrica, vem tudo muito à tona, né? uhum, Então, as pessoas não... Coisas que elas não percebiam antes, que elas até gostavam de fazer e deixaram de fazer por conta do peso. E aí, com o emagrecimento, muita coisa volta, né? Que elas gostavam. E aí, os familiares muitas vezes estranham, né? uhum, E a compulsão sexual também, né? Porque muitas vezes a pessoa, para ela não trair o cônjuge, ela se encouraça, né? Com uma obesidade. E aí, depois que emagrece, essa compulsão volta, né? uhum, Então, isso tudo são coisas que a gente fala antes da cirurgia, né? E uhum, que precisa ser visto, né? A gente precisa ter uhum, coragem, tem que ter coragem para enfrentar essas coisas todas que estão dentro de nós, né? E que se uhum, manifestam através das doenças físicas, mentais, emocionais, né? E a uhum, gente tem que acompanhar de perto. Teve um paciente uma vez, há muitos anos atrás, que conversando, porque eu sempre converso com a família, né? O família. cônjuge. Eu até Uhum, falo, sem o cônjuge eu nem dou o laudo, né? Se o cônjuge pelo menos participar, não dá para liberar, né? Aí uhum, eu percebi que um paciente, ele e a esposa tinham o costume de todos os dias ir no barzinho em frente à casa deles para petiscar, né? Petiscar, tomar uma cervejinha. E eu falei, olha, isso daí não vai dar não vai certo, né? poder, não vai dar certo, você não vai poder mais, né? Eu, como eu sou muito liberal, né? Eu até falo que uma vez por mês, uma vez, né, a cada 15 dias, quem sabe, né, sem exagerar. Mas isso aí não vai Uhum. poder. Ele desistiu de fazer Olha a só, bariátrica, como se porque fosse uma ele... opção, na verdade, né? As pessoas acham que eu posso escolher tratar uma doença ou escolher não tratar. Mas é como se você tivesse um câncer de mama e falasse assim, não, eu não vou operar meu câncer. Não O que vou, as pessoas não exatamente. entendem é que obesidade mata mais, é mais infarto, é mais derrame, é mais trombose, mais embolia, mais câncer, mais diabetes. Ninguém está ligado, às vezes, nessa situação, né? É aquela Exatamente. cultura do carinho na superalimentação, do biotônico Fontoura, da farinha láctea, do mingauzinho, né? E é uma luta diária, Isso né? é. E a comida está ligada ao nosso instinto de sobrevivência, né, Luciana?
E tá ligado à sensação de prazer, à sensação de carinho, de Carinho, amizade, né? perfeito. Então, a comida, ela é um reforço positivo muito forte, entendeu? Muito forte. E Uhum, a gente precisa ter uma relação com a comida mais equilibrada, mais saudável, né? uhum. Pode ter uma relação de amizade, mas a gente precisa ter o limite, né? Ter a disciplina é bacana, é legal ter essa disciplina. Tá gostoso, mas não vai fugir, a comida não vai fugir. A gente vai poder se encontrar novamente e comer de Lógico. novo, mas não precisa exagerar. Uma vez eu Uhum, escutei um endocrinologista falando que, não, na verdade, não existe alimento proibido. O uhum. problema é que o ser humano exagera, Não tem né? equilíbrio. E Né? a gente vem de uma cultura onde, né? Se você faz uma comida para mim, eu vou demonstrar para você que gostei comendo muito. E você vai Tem que demonstrar que repetir. tem que repetir. E você vai demonstrar que gosta de mim fazendo vários pratos e servindo várias coisas, né? E ai de Exato. mim se não repetir, né? Eu tive eu Hum. tive uma situação assim constrangedora lá no Hospital Brasil, nos nossos primeiros anos lá, né? Ah, Quando eu ainda trabalhava lá, e aí eu hum. tinha facilidade de visitar o paciente no quarto, né? Logo depois da cirurgia e tal. Aí eu Uhum. cheguei no corredor de uma das unidades, eu já estava sentindo cheiro de fritura. Eu falei, nossa, cheiro forte de fritura, né? Quem que trouxe para cá? Quando eu cheguei, estava no quarto da paciente, a bandejinha de quibe e não sei mais o quê. E aí veio a irmã dela, e ela no meio daquilo ali. E veio a irmã dela para me oferecer. Eu falei, não como sem fome, não como agora, né? E aí eu virei para a paciente, você não está se incomodando com ela? E ela, com isso, ela, não estou me incomodando, porque era Uhum. o hábito da família, né? E se eu não aceitasse, eu estava Duro, fazendo né? uma desfeita, né? Falando em alimento proibido, chegou uma pergunta aqui do Flávio Maciel, ele falando Ah, assim, com relação ao álcool, qual o melhor caminho para isso não para o álcool não virar um vício? Hoje consumo álcool e tenho medo de se tornar pior o consumo. Faz o oh, meu quê? Deus. É, é como aquela pergunta que fizeram pro Adriano, né? Trocou de compulsão, era a comida, agora está se aliviando com o álcool. E o álcool, realmente, ele tem elementos químicos que relaxam a musculatura, dá sono, né? E a pessoa esquece dos seus problemas ali. O problema é exagerar. Se não houver exagero, né? Uhum. Tá bacana. Agora, se tiver havendo exagero, tem que se analisar isso, né? E Esse sozinha, às mesmo vezes, a pessoa não consegue, né, Luciana? Tem que pedir ajuda. tem que pedir ajuda. Esse mesmo psiquiatra que eu citei, o Adriano Segal, ele falou durante muitos anos, viu, Flávio, que o álcool com moderação, com equilíbrio, como tudo na vida, não teria problema. E hoje Uhum. ele mudou o discurso dele. Ele fala assim: eu estou mudando o meu discurso e hoje eu falo que é proibido, é por sua conta e risco. Por que que ele É. fala isso? Né? Então, eu vou explicar a versão dele e depois eu dou meu testemunho como paciente. Né? Uhum. Ele fala assim, como a absorção é muito rápida, o estômago é muito pequenininho, o álcool chega imediatamente no intestino e imediatamente é absorvido, você precisa de uma pequena dose para o álcool já estar no sangue, você já ficar mais alegre e esse álcool chegar lá no teu cérebro. Então, tudo que sobe rápido para a cabeça, qualquer tipo de Uhum. droga, vai gerar mais vontade com o tempo. Então, isso é Uhum. esperado. E ele falava que a moderação dava certo, mas infelizmente, com o passar do tempo, cada vez os pacientes bebiam mais. Né? O que Uhum. eu gostaria de falar como paciente também? Que, primeiro, quem não bebe, não bebe. Não bebo, não gosto de álcool, não faz parte da minha vida, da minha religião, da minha família, essa pessoa não vai passar a beber depois de operada. Então, isso a gente tem que deixar claro. Para quem já gostava, eu vou me incluir. Eu gosto muito de beber vinho. Eu comecei a perceber que se eu tomava todo dia aquela tacinha, eu já estava com vontade de tomar a segunda, de tomar a terceira, e eu vi que opa, eu já não poderia mais me dar ao luxo de tomar com frequência.
Então, eu restringi o meu vinho para o final de semana, salvo raras exceções, né? E esse tipo de equilíbrio é muito importante. Então, ideal seria a gente não comer gordura, ideal não seria ninguém fumar, ninguém beber álcool, porque não faz bem. Mas como é socialmente aceito e faz parte da nossa vida social, tem que ter uma atenção É, especial na ideia, porque a tua sim, impressão também deve ser que é um problema o álcool, não é? sim, sim, sim. E existem síndromes, né, que se você colocar um, como é que chama, vinagre na comida, você vai sentir a compulsão de tomar mais, né? Então as Mas, pesquisas, então a gente tem que ficar atento a isso, porque existem doenças que te levam a beber mais, né? Agora, você falou, queria comentar que você falou, eu não bebo, minha religião não permite. Mas existem casos que depois da cirurgia a pessoa não bebia e passa a beber, viu? Passa, uhum. são surpresas, as pessoas ficam até surpreendidas de que nunca imaginaram que iam começar a Queria beber. beber. Olha só. Exatamente. Então, não é porque Uhum. não bebe que não. Agora, falando para o Flávio, né? Tem que pedir ajuda, às vezes tem que tomar medicamento para conseguir controlar a compulsão, né? E o medicamento vai servir como uma ajuda, né, para controlar. E a Ideia, família falando muitas vezes em... tem que ajudar, viu, Luiz Fernando? Porque Lógico. se eu falo muito isso para os familiares, olha, os hábitos que o paciente vai ter são hábitos saudáveis, que todo mundo deveria ter. Então, o ideal é que toda a família entrasse junto nisso daí. Lógico, senão não Então, dá a certo. pessoa não está podendo beber, tem que ter essa restrição. Aí tá ali todo mundo bebendo, não ajuda, né? Então, não quer Uhum. dizer que todo mundo não vai poder beber, mas a gente tem como a oportunidade de ser solidário, né? Perfeito. Em que E momento você acha que o psiquiatra deve entrar? Porque um paciente tem o hábito de ir na psicóloga, fazer terapia. Em que momento você sinaliza para o paciente? Você acha que deveria ter o psiquiatra sempre? Até por é, conta do medicamento ou não? Qual que é a sua impressão? eu acho que quando a gente identificar, normalmente o paciente que já vem, que aceita o acompanhamento psiquiátrico, ele já chega no consultório já falando, né? Que Uhum. faz o acompanhamento e tal. Então, esse paciente é fácil. Alguns pacientes que entram nesse quadro de ansiedade e depressão, normalmente, quando eu sugiro e tal, eles aderem, né, bem, né? Alguns têm alguma Uhum. resistência, né? A gente tem que ter paciência para ir trabalhando isso, mas eu costumo, às vezes, sugerir alguma opção fitoterápica, alguma opção, até mesmo do exercício físico. A gente sabe atualmente que o exercício físico ajuda muito, né? Chegou essa A pergunta, se a equilibrar. atividade física pode melhorar a ansiedade, compulsão, etc, etc. Né? Muito, 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 né? muito. Existe, inclusive, eu fiz um curso com o doutor. Nossa, me fugiu o nome dele. Pouco eu lembro, daqui a pouco lembro. Psiquiatra? Não, ele é psicólogo. Psicólogo. Ele criou uma técnica, Hartung, Dr. Hartung. Ele criou uma técnica que ele usou os pontos da medicina chinesa, Uhum. chama psicologia positiva. Então tem certos pontos que ele ensina a gente a tocar para aliviar a tensão, para aliviar. O ponto da ansiedade é esse daqui, ó. É logo abaixo do olho, é um pouquinho mais para lá, um Para pouquinho mais para fora? cima. Não, Para aqui, ó, cima? aqui, ó. Aqui, ó. Aqui assim. Não, isso. Ai, 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 ai. Aí. Que Tá. que é o ponto do estômago, tá? Uhum. Então, massagear esse ponto aqui pode ajudar muito. Eu até brinco com os pacientes, falo, você está numa reunião, você está ansioso, você pode ficar assim, ó, ninguém Fica vai aqui, perceber que né? você está. É por isso que eu fico com a mão aqui, ó. É, Boa. Maravilha. Aqui, ó, chegou uma pergunta bem interessante. Pô, a Ângela Tosi, mandando um abraço, Ângela. Obrigado, querida. Obrigado pelo seu comentário, parabenizando a gente pela iniciativa, né? A Ângela é legal, nossa chefe da sociedade, cirurgia bariátrica metabólica, nossa gerente. bacana. Maravilha. Vamos lá. Chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver onde que ela está.
tenho vontade de fazer a cirurgia, mais por saúde do que por aparência. Ótimo. Tenho medo da cirurgia, mas tenho mais medo de não me reconhecer no meu corpo após a cirurgia. Isso é comum? Boa pergunta. Isso acontece sim. Inclusive, sabe, tem pessoas que resolvem até engordar um pouco, né, Luiz Fernando? Porque não se reconhece naquele corpo mais magro, percebe que se sentiu mais confortáveis, um pouco acima do peso, elas não vão ser obesas mórbidas, mas elas resolvem engordar um pouquinho mais, Ó, sabe? Para mandando se um sentir beijo para mais você, confortável. daí. Ângelo Manzan Neto. O Ah, que Ângelo foi nosso legal! Um primeiro dos paciente. primeiros, Não, ele foi o primeiro em o Brasília. primeiro, eu lembro dele. A cirurgia dele foi 15 de janeiro de 2001, né? Olha que São 20 legal. anos. Assim, E eu me lembro até que ele foi uma vez na nossa reunião para a filha dele também, talvez operar, isso, né? exatamente. Eu me lembro. Parabéns e saudades da minha psicóloga, né? Angelão, um abraço, meu Também, irmão. Ângelo. Legal, que Abração. bom. E eu Então, sempre gente, lembro dele também. você veja, o Ângelo tem 20 anos de operado, não importa se tem 20 ou se tem 20 dias, gente, fundamental a gente buscar esse apoio. A gente está fazendo isso aqui para lembrar, a gente precisa ter Com estrutura de certeza. equipe. Então, aqui, o paciente que está desgarrado, que não tem... o paciente tem que falar assim, eu tenho o meu médico, a minha nutricionista, a minha psicóloga, o meu personal trainer. Senão, não tem como dar certo, né? Nós somos E de tem que carne e osso, né? confiar. Exatamente, a gente tem que ter esse Sim. vínculo, né? Infelizmente existem problemas e convênios, etc., mas enfim, a gente tem que tentar correr atrás disso, né? Mas não pode desistir, né? Não pode desistir. Não tem como Desistir de desistir. ter saúde, né? Não podemos desistir de ter Exato, saúde. exatamente, exatamente. Mais uma pergunta aqui que chegou. Pô, os pacientes são bem participativos, legal. Que bom. Deixa eu ver. Quais os quadros psicológicos mais comuns? Pode falar, Eu Déia, por posso favor. fazer uma coisa que me veio aqui agora, uma questão que às vezes Pode. os pacientes perguntam, sobre arrependimento, Uhum. né? Às vezes as pessoas falam, eu vou me arrepender, eu posso me arrepender, como é que é? Os pacientes se arrependem? E aí eu tenho um depoimento de uma paciente que já tem muitos anos também. Ela falou assim que na primeira ela sentiu muitas dores, porque tem pessoas que têm um limiar de dor diferente, né? Mas Então isso na sentem época da cirurgia muito. aberta, você deve estar falando, provavelmente, É, mais antigamente. é, Tá, isso é, mudou. mudou. Mas o depoimento acho que é válido, porque eu vejo pacientes às vezes falando também disso atualmente, né? Uhum. Que na primeira semana ela se arrependeu muito, não queria ver a gente nem pintado de ouro, né? Um mês depois ela já estava mais, vamos ficar mais amiga dessa cirurgia, né? 6 meses depois ela falou assim, ainda bem que eu não soube o que eu ia passar, porque senão não teria feito e não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, né? Ou seja, Uhum. sem as dores que ela sentia, né? Com a saúde recuperada, né? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com essa coisa de arrependimento, às vezes a gente pode se arrepender no primeiro momento de alguma coisa que está sendo difícil para a gente enfrentar, para a gente mudar, né? Sair da zona de Mas conforto. sair da zona de conforto. E queria até complementar a resposta para aquela senhora que perguntou do não se reconhecer no corpo, né? Uhum. Porque é importante. Mas o que eu costumo dizer, forma de uma casa. Você está numa casa, você já está acostumado a estar nessa casa, mas você sabe que precisa mudar algumas coisas, você sabe que pode mudar, que a casa pode ficar mais bonita, mais leve, mais, né, com a manutenção melhor. Mas como é que fica a casa durante a reforma, né? E a Uhum. gente vai começar pela cozinha, pela área da alimentação, né? Fica desconfortável, a gente pode até não ficar satisfeito no primeiro momento com alguma mudança, porque a gente estava acostumado com alguma imagem que né, por mais que a gente não goste, a gente está acostumado com aquela imagem, às vezes, de muitos anos, mais de 20 anos, né? Mas é para nossa casa ficar melhor, Uhum. né? E a gente tem o nosso Perfeito. corpo,
tem uma capacidade de adaptação assim maravilhosa, sabe? Maravilhosa. Às vezes as pessoas perguntam também, mas não é uma mutilação do corpo? E se eu quiser, outra pergunta que é interessante, Luiz Fernando, é se eu quiser voltar atrás, se eu quiser desfazer a cirurgia, né? Porque, nossa, se você pensar nessa possibilidade de desfazer, é melhor nem começar a fazer, né? Então, É que, assim, porque né? O que mudou, arrepender Deia, da mudança. antigamente o pensamento era assim: a cirurgia é a última forma de tratamento. Se Aham, depois que eu tentar tudo não der certo, a cirurgia é uma opção. Hoje o conceito é diferente. Obesidade é uma doença sim, crônica, progressiva, relacionada a mais infarto, mais derrame, mais trombose, mais embolia, mais doenças. A expectativa de vida da pessoa com obesidade é menor e na pandemia os que mais morreram foram os obesos, né? sim, Então, hoje entende-se mais obesidade enquanto doença e algumas doenças precisam de cirurgia, que nem descobrir um câncer na mama, eu vou ter que operar. Então, os critérios de indicação de cirurgia hoje, eles são formais e absolutos, eles não são passíveis de opção. As pessoas precisam se desvincular desse critério estético e saber que a sim, cirurgia é uma necessidade e que todos os problemas relacionados vão ter que ser tratados, né? sim, Depois de um câncer de mama, alguma pessoa pode ter depressão depois que operar, mas ela não vai sim, deixar de operar por conta disso. Mas a sim, bariátrica é exatamente igual. Manter esse sim, acompanhamento é muito importante, né? sim, sim. A neuropsicologia está descobrindo, está provando que 85% das doenças é por origem emocional, né? Uhum. E uma vez eu atendi um médico que quando eu falei isso para ele, ele ficou fazendo assim, eu falando e ele fazendo assim, eu pensando, né? Ele vai negar o que eu estou falando, né? Aí quando eu acabei de falar, ele falou, não, Andréia, para mim não é 85% não, é 90. 100%. Ele falou 100% das doenças é por origem emocional, né? Uhum. Então, a obesidade, ela é consequência, ela não é a causa dos nossos problemas, né? Perfeito. A Exatamente. obesidade como outras doenças todas associadas a ela, né? E cada vez Uhum. mais, ainda bem que a ciência está provando isso, né? Uhum. Então, a gente tem que prestar mais atenção no nosso corpo, as mensagens que ele está transmitindo para a gente, né? Começou com uma dorzinha, pô, já vai identificar o que é isso, não deixa a coisa Uhum. crescer, né? Ainda bem Perfeito. que antigamente tinha que se atingir um peso, né, para poder operar. Graças a Deus isso não é mais tão necessário, né, Luiz Fernando? Você sabe que hoje, né, eu costumo falar assim, o paciente prioritário, ele não, o primeiro da fila não é o mais obeso, é o que toma mais remédio. Então, hoje, ao meu Ainda bem. ver, o paciente diabético é o prioritário, mesmo ele tendo apenas obesidade grau 1, obesidade leve. É aquele paciente que Uhum. socialmente não é visto como obeso. Assim, nossa, tá louco? Você vai operar? Você não é gordo? É, Esse é o prioritário, porque ele é diabético. Segundo da exatamente. fila é o paciente gordinho, que tem obesidade moderada apenas, porém já está com Uhum. pré-diabetes, com gordura no fígado, com hipertensão, com apneia, com ronco, etc, etc, né? E Uhum. o Sim, paciente muito grande, ele é o último da fila. Ele tem que ser tratado, sim, mas é uma sim, doença claro. crônica que cresceu mais. É o caroço que está maior. Então a gente precisa ter essa noção de tempo, de timing na indicação. A gente Sim, opera sim, doenças crônicas de uma maneira mais precoce. E essa sim, graças a mensagem a Deus. gente precisa passar para as pessoas. Não deixem o tempo passar, não deixem o diabetes piorar, a pressão alta piorar, Exatamente. porque Chega é doença, né? estável, né? Exatamente. É, não. Deia, chegou uma pergunta aqui, a gente já está chegando quase perto do nosso fim aqui, porque o Instagram é só 1 hora Ah, lá, né? que pena. Olha que pena, né? Mas assim, a gente pode continuar aqui no Zoom. Chegou uma pergunta, como que funciona a rotina do pré-operatório? Como que é essa abordagem do pré? São quantas sessões? Como que é? Qual que Uhum. é a tua orientação para o paciente? Tá. Eu costumo pedir, no mínimo, 4 sessões, né? Uhum, Uma que a gente conversa com o paciente, já, né, faz anamnese, aplica um teste de personalidade que é simples.
Uma outra sessão que eu dou o resultado desse teste, né, que a gente é como se fosse uma radiografia da personalidade, né, da pessoa, e normalmente a gente consegue identificar esses pontos de ansiedade, de depressão, se tem algum transtorno, né, psiquiátrico mais grave, né? Então tudo isso é identificado nesse teste. Uma terceira sessão que a gente conversa com a família, né? Aí eu esclareço o antes, o durante e o depois, né? Tanto na cirurgia, eu dou mais ou menos umas pinceladas sobre a cirurgia, sobre essas coisas, essas trocas de compulsão, né? Sobre essas questões. A família precisa saber o que o paciente vai passar, e o que eu sempre falo que eu acho que é a solidariedade que vai salvar o nosso planeta, né? Então, a gente tem que ser solidário, tem que estar junto, né? Do paciente, dos hábitos que ele vai ter que ter, né? E a quarta sessão, a gente vai fazer um relaxamento mental, a gente vai fazer uma visualização mental daquilo que o paciente vai viver. Então, a gente prepara o cérebro para o futuro, porque uma coisa que angustia a gente é quando a gente está vivendo uma coisa pela primeira vez, né? A gente nunca vivenciou aquela situação, a gente precisa preparar, a gente precisa imaginar a situação que a gente vai viver. Então, a gente faz esse relaxamento. Caso o paciente precise de mais algumas sessões, a gente marca. Eu sempre falo, se marcou a cirurgia, você me avisa. Se você estiver precisando, se você estiver com algum medo, a gente marca mais uma sessão, né? E aqueles pacientes que são mais conscientes, que, né, se tem consciência da importância desse preparo, porque eu falo que o paciente é o mais interessado em estar bem preparado, né? E uma vez me chamaram de advogada do diabo, viu, Luiz Fernando? Porque eu falo tudo, né? Eu falo, aqui não tem ninguém para enganar vocês, né? Então a gente fala todas as vantagens, as desvantagens que a gente... Porque tudo na vida tem vantagens e desvantagens, né? E eu acredito que se a gente sabe aonde que eu posso, né? Onde que é o calcanhar de Aquiles, onde que eu posso cair, onde que eu posso, né? Ter algum tipo de problema, eu vou ficar mais atento, né? Eu prefiro saber... Nós temos só mais 4 minutos, tá? E eu não posso deixar de passar uma pergunta, né? Da Mariana Sinistro, falando assim, quando que o paciente é considerado apto psicologicamente para a cirurgia? Era isso que você estava falando, né? Nunca, talvez, né? Porque, assim, o que eu vejo, o paciente, quando ele está bem consciente do que ele precisa fazer e se preparar bem, nós temos pacientes, Luiz Fernando, que ficaram se preparando por 2 anos, entendeu? Ficaram se preparando por 6 meses, né? E esses pacientes falam que o sucesso que eles tiveram da cirurgia é por conta do tempo que eles levaram para se preparar, né? Agora, só complementando, se eu tenho uma doença grave, eu sou hipertenso, eu sou diabético, eu tenho que entender que tempo é saúde, eu preciso operar logo. Agora, ter continuidade, criar a intimidade com você é fundamental para o pós, né? Sim, sem continuidade? Com um psicólogo da confiança da pessoa, né? Com um terapeuta que ela confia e que tem experiência, né? Com esse tema, é importante, né? A gente partilhar as histórias que a gente conhece, né? Agora, é óbvio que a pessoa precisa se preparar. Agora, quando o paciente tem essas doenças e ele está consciente disso, normalmente ele quer operar logo, porque ele está com muito medo, ele está consciente que ele pode morrer, né? Então, existe um risco cirúrgico que atualmente é mínimo, mas o risco que a obesidade e as doenças associadas, né, que a pessoa está correndo, infelizmente, é muito maior, né? Sabe, Luiz Fernando, queria terminar falando, quando eu entrei para a equipe, né, 21 anos atrás, eu me lembro que eu era uma pessoa, antes de estudar sobre obesidade, eu era daquelas que defendia os gordinhos, sabe? Eu falava, não, gente, a família pegando no pé e tal. E eu falava, gente, deixa, a pessoa quer comer, não enche o saco. Os gordinhos me adoravam, né? Porque eu era defensora dos gordinhos. Mas quando eu entrei para
a equipe. Mundo da bariátrica. Comecei a estudar, comecei a ouvir os pacientes, o que os obesos sentem. Eu fui correndo nos meus amigos e familiares que eram obesos, e falei, pelo amor de Deus, vocês façam alguma coisa, porque eu não sabia o que eu estava falando para vocês, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né, de ser leve, não só no físico, mas no mental, no emocional também, né? Olha, prepare a casa. A Carla, paciente, falando assim, foi algo que aprendi com o doutor. Mudei a minha casa é outra. Novos hábitos da família. O marido também emagreceu. Sou grata pelos puxões de orelha antes de operar. Obrigado. Olha, querido. que legal. Obrigado, cara. A gente se importa, a gente está aqui para pegar no pé de vocês, para vocês serem melhores, serem saudáveis. Quem se importa, puxa a orelha, né? Exatamente. Quem se importa, quem ama, cuida. Exato. Queridos pacientes, né, nós estamos aqui fazendo esse tipo de evento e vamos manter todos os meses, né, para poder pensar mais na saúde como um todo, antes, durante e depois, o físico, o emocional, a suplementação, enfim. Né? E aqui o nosso espaço é pequeno, isso serve muitas vezes como uma provocação para vocês quererem saber mais, porque a gente vai se encontrar várias outras vezes, né? Você veja, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica tem um programa semanal chamado Body Live, já tem 3 anos o programa no ar, cada semana é um tema. Psicologia, nutrição, tal, pandemia, e as coisas vão se repetindo, e os profissionais vão voltando e vão surgindo novas dúvidas, então a gente vai voltar a se encontrar várias vezes, né, nessas lives aqui. Né? Adorei, eu queria te agradecer, muitíssimo. Primeiro de eu poder olhar para você, que já é maravilhoso. Né? Eu também. E falar para os pacientes que, gente, seja antes, durante ou depois, esteja em dia ou esteja atrasada com as consultas, com os retornos, teve algum problema, bebeu, fumou, engordou, não se abandonem, né? Sempre tem um jeito, né? Sim, todo mundo, eu queria que todo mundo fosse perfeito, né? Que o paciente fizesse atividade física todo dia, fosse na nutricionista toda semana e voltasse em você pelo menos uma vez por mês para sempre. Como na prática isso não funciona, tem algum problema, não deixe o tempo passar, volte. Exatamente, não precisa ter vergonha. Não precisa ter vergonha, né? A gente só vai puxar a orelha com carinho para vocês melhorarem, né? Exatamente. Porque somos de carne e osso, né? Isso. Muito bem. E estamos aprendendo todo dia alguma coisa. Tá bom? Sempre. Beijo para você. Obrigado. Beijo. Bom te ver aqui. Obrigada, tá querido. Tamo Pessoal, juntinho, viu? Beijo. Tchau, Tamo tchau. junto. Beijo para todo mundo. Tamo. Tchau. Tchau. Beijo. Tchau, pessoal. Até breve.